Lucas capítulo 5, do 12 ao 16. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíram para o ouvirem e serem curadas por suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Falando em oração, queria que você curvasse a sua cabeça por mais uma vez. Pai querido, nós queremos continuar adorando o seu nome, te louvar, Senhor, te agradecer pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui reunidos, a tua igreja, nessa noite, onde, Senhor, nós lemos a tua palavra, houve cânticos aqui nessa noite. Senhor, nós queremos te pedir que agora, Senhor, traga iluminação aos nossos corações da tua palavra, que é viva, que é eficaz em nossas vidas. Nós te louvamos em o nome de Jesus. Amém. Esse problema que acontecia nos tempos bíblicos, e também os evangelistas Mateus e Marcos relatam esse milagre. E eu escolhi justamente o evangelho segundo relatou o médico, Lucas. Além de grande historiador que ele se fez, ao buscar informações para relatar a sua obra, aquilo que ele buscou de testemunhas, a sua obra que tem 2 volumes, o Evangelho que leva o seu nome, e também Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento. E como nós observamos aqui a palavra, a lepra identificava vários tipos de doenças de pele naquela época. Quando nós vimos esse fato do leproso, e cada ação e cada resposta, esse diálogo, cada atitude que se tem, existe uma explicação em todo o seu contexto daquilo que está relatando para nós. A mais conhecida de todas elas é conhecida para determinar hoje uma doença atual que nós conhecemos como hanseníase. A hanseníase, no ano de 1876, ela deu tirou o nome de lepra e passou a ser hanseníase, justamente pelo Gerard Anauer Hansen, que é um norueguês médico, que no ano de 1873 ele trouxe a cura. E eu posso estar aqui trazendo essas informações, que meu conhecimento na área de saúde ele é limitado, obviamente. Possa ter profissionais aqui da área de saúde, vai poder trazer mais riquezas de detalhes acerca dessa doença. Então, quando é descoberto, e o constrangimento que se tinha naquela época, há um tempo atrás, era muito grande. Pessoas próximas da família tiveram um tratamento, e hoje o tratamento é gratuito no Sistema Único de Saúde, apesar que ainda o Brasil é um dos campeões de causas dessa doença ainda, perdendo pouco atrás de países como a Índia, por exemplo. Você observa que hoje o tratamento é gratuito, é fácil, mas se não cuidar, é claro que vai ter os seus desdobramentos de forma negativa e pode causar males e até a morte. Mas nos tempos bíblicos, a lepra era ainda pior a sua causa, os seus motivos, os problemas que ela trazia para a vida das pessoas. A lepra, no entendimento bíblico, ela tem uma das simbologias do pecado. O grande problema que o leproso ele enfrentava na sua época era muito grande. O grande problema dessa doença que trazia, você vai ter um entendimento melhor daquilo que Jesus narra, daquilo que Jesus fala, que os evangelistas falam,
O episódio também dos outros leprosos que aconteceram, o exemplo dos 10 leprosos que foram curados e aquele que voltou para agradecer. Você vê relatos mais detalhados nos capítulos 13 e 14 de Levíticos. No livro de Levítico você vai ver como que era a causa, como que era tratado a questão do leproso. No capítulo 13 você vai ver quando ele era identificado com uma doença, com a lepra. E no capítulo 14 você vai ver quando ele era limpo e como era o processo de restauração. O sumo sacerdote, ele era uma espécie de examinador. A lei dizia que o sacerdote, ele tinha que examinar por completo, despia-se a pessoa que era identificada como leproso ou como leprosa, e era levado ao sacerdote. Por isso que, tanto para identificar a doença, o problema, o mal, era o sacerdote, e também para identificar a cura, também era o sumo sacerdote. Por isso que Jesus, ele diz aqui no texto que ele vai, não fale com ninguém, não cumprimente ninguém, não pare pelo meio do caminho, vá correndo, vá direto ao sumo sacerdote. Alguém me disse uma vez assim, mas Jesus era tão ignorante, né? Por que ele fala? Mas porque você tem que entender que era o sacerdote que teria que examinar para aquela pessoa ser constatada curada. E também Jesus fala assim, vai e oferece a oferta que na lei mosaica, na lei levítica estava ali dizendo, era oferecido a toda aquela celebração que tinha, todo aquele memorial que dava-se para o leproso, para ele agradecer ao Senhor pela sua cura. As 2 aves, uma ave era sacrificada, o seu sangue era aspergido como sinal da purificação, e outra era solta como sinal da sua liberdade, de não estar mais aprisionada com aquela lepra, aquela doença que tirava tudo da vida das pessoas. E era tão certo essa oferta da purificação, e era tão problema que existia naquela época, porque o leproso, ele, além dele andar pela cidade, e quando ele era identificado como leproso, a lei dizia claramente que ele tinha que gritar, maldito, ele tinha que gritar leproso, ou amaldiçoado, ele tinha que gritar para as pessoas virem de longe que ele era um leproso. Porque quando era identificado essa lepra, ele teria que ser tirado do meio da sua família, ele tinha que ser tirado do meio do seu trabalho, ele tinha que ser tirado do meio do convívio espiritual, de todo o convívio social. Essa pessoa, ela tinha que viver em locais isolados, conhecidos como cavernas, leprosários, locais onde eles viviam em desertos, fora do convívio, fora da cidade. Se você buscar um pouco mais a fundo, há relatos de que para até receber uma oferta, uma doação, uma comida, qualquer alimento, ele tinha que estender uma certa vara, uma certa distância bem longa, porque ninguém poderia aproximar. Ele era tocado diante do convívio social como se fosse cachorro. Sim. Pessoas atiravam coisas, expulsavam de perto, porque não poderia ter perto dele um leproso. No período da Idade Média, você vai ver que os leprosos, eles andavam com uma certa sineta, e eles tinham que tocar aquela sineta para identificar que era um leproso que vivia. Olha só que humilhação, olha só que vergonha, olha só que caso desprezível, sofredor, humilhante. Tudo isso vivia uma pessoa que estava ou que fosse contaminada com essa doença. E trazendo isso, agora imagina você, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa. Imagina bem ter que ser tirado, arrancado, e não tinha escolha, porque era lei. Abandonar aquela pessoa que você mais ama, que você mais gosta. Hoje nós entendemos que a doença,
A sua forma de contágio é mais pelas vias aéreas, secreções, saliva, não propriamente por sentar no lugar que o outro sentou. Mas como a medicina não era como é hoje, obviamente, nos tempos bíblicos, não se tinha um entendimento como hoje, mas essa simbologia do pecado vai muito além, vai um pouco mais distante disso, e eu quero trazer, e se eu pudesse até intitular essa prédica da noite, eu falaria os problemas da lepra espiritual, os perigos que causam para as nossas vidas. E eu quero trazer para você, como eu li no início, Isaías capítulo 59, o versículo de número 2 diz: o que nos faz separação, o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado, as nossas iniquidades. Os nossos pecados encobrem até o seu rosto para que Ele não nos ouça. Depois da queda no Éden, o homem, ele foi expulso da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados da glória de Deus e carecem da misericórdia e da glória de Deus. Nós herdamos a natureza pecaminosa, isso por natureza, somos todos pecadores. E o que nos faz essa separação, o que nos afasta de Deus, o homem tinha o seu contato com Deus no Éden diretamente. Após essa expulsão, a desobediência, a queda, o pecado que entrou no homem e interferiu tudo isso, porque não era para nós vivermos da forma que vivemos hoje, ter os males que nos assombram, que nos assolam, a morte, as doenças, o câncer, a AIDS, as perdas de entes queridos e tantas outras coisas, mas o pecado interferiu diretamente no nosso convívio com Deus. Não só nos afasta de Deus, como também nos afasta das pessoas. E eu quero relatar aqui alguns dos problemas da lepra espiritual. O primeiro que eu quero destacar aqui, alguns desses sintomas dessa lepra espiritual. Ela começa com uma pequena e insignificante mancha. Eu, como pastor, já uns anos da minha vida, pastoreei muitos anos jovens na Assembleia de Deus 1º de Maio, e eu palestrava muito para os jovens e ensinava muito isso. Era muito notório para pessoas que, sabe aqueles detalhes que não tem problema, que não tem nada a ver, que começa com pequenas amizades, aquelas interferências, aqueles convites, aquelas coisinhas que não tem problema, e o pecado nos envolve de tal forma que começam com pequenas coisas, com coisas que você acha que é insignificante, mas é como uma teia de aranha. Quando você vê, você está ali preso naquela teia, daqui a pouquinho um inseto que é agarrado ali, é começado a aranha tecer e a envolvê-lo na sua teia. Quando ele vai ver, ele está todo imóvel, imobilizado, sem poder sair. O problema que o pecado ele começa assim, é um alerta para a igreja do Senhor. Cuidado com essas pequenas manchas que começam na sua vida, que começa com pequenas coisas que vão desencadear outras coisas piores para as nossas vidas, para a nossa vida espiritual. A segunda causa que nos causa que essas manchas pequenas, esbranquiçadas, muitas das vezes, ela começa a crescer e a tomar parte do corpo, e o grande problema dessa mancha, dessa causa que nos traz em nossa vida, é que ela torna insensível. É o problema da insensibilidade. Você pode pegar uma mancha de quem está com a doença da lepra e pode pegar um objeto pontiagudo, um objeto pérfuro cortante, você pode esbarrar que a pessoa não sente. O problema é que isso nos envolve de forma espiritual, que as pessoas hoje estão perdendo a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a palavra e a voz do Espírito Santo.
Há de se observar o grande desenvolvimento que está tendo de igrejas espalhadas pelo Brasil e um pseudo-avivamento que está dizendo que está acontecendo um crescimento. Segundo o IBGE, em 2020 seremos a maior religião dentro de uma categoria de religião no Brasil. Igrejas para todos lados, um número gigantesco, uma multidão, algo numérico que você olha, artistas dizendo que são gospel, pessoas que acham que tem hoje o status de ser evangélico, de ser gospel, porque isso é um status. E nós vemos a cada dia as pessoas tendo uma insensibilidade de ouvir a voz de Deus. Nós temos observado as pessoas não ouvindo da forma e criando para si evangelhos. Como Paulo ele escreve aos Gálatas, ele diz: mesmo que um de nós, os apóstolos, ou até que mesmo apareça um anjo que venha vos anunciar outro evangelho, que esse seja maldito, anátema. Nós perdemos a insensibilidade e nós deixamos de orar, fazer coisas devocionais como é comum da vida do crente, de ler a palavra, de ter tempo para Deus, nós perdemos a insensibilidade de ouvir a voz de Deus. Eu indico no seminário para os alunos um livro até do reverendo Augusto Nicodemos, que diz o ateísmo cristão. E você pergunta, ontem mesmo eu dava aula, eu perguntei aos alunos: você sabe o que é um ateu? O ateu é aquele que não acredita em Deus. Mas como pode existir o título de um livro que diz o ateísmo cristão? Como assim? São pessoas, resumindo, eu indico o livro para vocês, aquelas pessoas que vivem como se Deus não existisse. Durante a semana, vai para as orgias, para os pecados, para os prazeres, mas no domingo à noite está na igreja: Senhor, e chora, é uma maravilha, sai daqui, viram as costas, como se Deus não existisse. Perde a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Porque hoje estou aqui nessa noite, não existe mais o ofício de profeta. O último dos profetas foi João Batista, mas hoje eu estou aqui como profeta. O profeta é aquele que profetiza, a maior de todas as profecias, a profecia, a palavra de Deus. Eu estou aqui como voz profética nessa noite. Deus fala conosco através da sua palavra. Não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus essa noite, que traz um despertamento para o nosso coração. Não deixe se envolver com essa insensibilidade, que é um dos maiores perigos que pode causar a nossa vida, quando você pede e vive de uma forma a parte de Deus. Jesus ele disse em João capítulo 15: aquele que não está em mim, que sou a videira verdadeira, vocês são os galhos, os ramos. Aquele que não está em mim, eu nele, ele é cortado, é lançado fora, não presta para mais nada. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, ou seja, a minha vontade estiver sobre aquilo, sobre a sua vida, pedireis o que quiseres e será feito, conforme a palavra, a vontade de Deus. O norte-americano, por nome John Piper, um dos maiores grandes reformados dos Estados Unidos, ele diz que as redes sociais hoje são a maior causa, uma grande prova, é claro, que nós não lemos a Bíblia e não oramos porque nós não queremos, porque nós temos tempo demais para passar nas redes sociais. O perigo que essa insensibilidade nos causa problema. Eu dei uma frase de um certo estudioso, teólogo, que diz assim: Deus sabe de todas as coisas. Aí o teólogo pergunta assim: isso não te assusta? O grande problema da insensibilidade é quando nós achamos que somos autossuficientes, que nós não temos um problema,
que essa lepra espiritual não está em mim, esse problema não está em mim, eu sou bom, eu posso. A nossa soberba, a nossa autossuficiência acha que nós podemos viver uma vida à parte de Deus, porque nós somos intelectuais demais, porque nós somos superiores a outras pessoas, nós conhecemos mais, nós sabemos mais, nós temos entendimento maior. Eu não preciso disso, eu não preciso ouvir o pastor, o conselho dele, o conselho da irmã, ou de orar, ou de ler a Bíblia, porque eu sou tal. Engana-se, porque a soberba, ela precede a queda. Por isso que tem pessoas que você fala, não ouve mais pai, não ouve mais mãe, não ouve mais pastor, não ouve mais irmão, perde a insensibilidade de viver no convívio da igreja. Não quer mais estar aqui, os colegas daqui a pouquinho da igreja, da juventude, daqui a pouquinho ele afasta, não, vamos chamar, não quero, não vou, e vão embora. Os irmãos que viviam as sociedades internas, sáfias, irmãos, começam a se separar. Não, eu não preciso mais, eu não quero, eu não vou. Perde a sensibilidade, aquele desejo ardente, aquela coisa gostosa. Quando nós reunimos, nós lemos a Bíblia, quando nós oramos, nós sentimos a presença de Deus, nós sentimos Deus falar conosco, nós sentimos o agir de Deus em nossa vida, e isso nos mostra a cada dia a nossa dependência ao Senhor. Porque quando você ora, quando você lê a Bíblia, você não melhora Deus em nada, absolutamente nada. Porque quando você ora, Deus, podemos imaginar que Deus, quando você ora, Ele fala assim: agora eu estou me sentindo mais Deus. Está louvando, eu estou me sentindo mais Deus. Não, Ele é Deus sem você, com você. Antes de tudo existir, os anjos, os seres celestes, nós, a toda a criação, Ele é Deus, de eternidade em eternidade Ele é Deus, Ele não depende de mim, de você, para nada, absolutamente nada, mas nós é quem dependemos dEle. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 12, que fala: quando o fraco é que realmente estou forte, porque o fraco é aquele que mostra a sua dependência de Cristo, e o poder dele se aparece, se aperfeiçoa, cresce em nossa limitação, em nossa fraqueza, em nossa pequenez. Eu destaco mais um ponto, esse mal que a lepra causa para nós. Ele deixa marcas, cicatrizes. O pecado deixa marcas em nossas vidas. O pecado deixa cicatrizes em nossas vidas. Isso machuca, isso dói. Esse problema de nós deixarmos envolver com essa doença é que vai trazer males, machuca. Eu me lembro que há uns anos atrás, o Zé Donato e a Agostinha conhecem, trabalhei, quando fazia meus programas de rádio, há muitos anos atrás, eu tocava um hino Saudade de Teresa, da dupla Daniel e Samuel. Dizia: Teresa era uma menina linda que vivia na igreja, cantava belos hinos e louvores e expulsava a tristeza. Então a vida de Teresa, ela envolveu com o mundo, largou a igreja, abandonou todas as coisas, ensinamento de pai e mãe, envolveu no mundo, envolveu uma libertinagem a ponto de Teresa pegar uma doença e aquilo ficar marcada na sua vida. Eu já tive com jovens que eu passo algumas vezes pelas ruas aqui de Itaperuna, na atividade, jovens que eu pastoreei, que eu estive junto com eles há muito tempo, hoje estão fora da presença de Deus e choram às vezes, quer encontrar força, e as marcas estão na sua vida. Jovens que, outro dia eu fui num evento da prefeitura, da qual sou funcionário, e duas pessoas no mesmo dia, um que era pastor e o outro que um grande amigo também estudou comigo na época que estávamos fazendo direito, e ele me abraçou, chorou
e querendo encontrar forças com vários tipos de problemas que ele estava vivendo na sua vida. As marcas estavam ali do pecado. Virou as costas para Deus, abandonou o convívio da igreja, o corpo de Cristo, e estava ali, e aquilo causou marcas em sua vida. O pecado machuca, o pecado dói, ele traz cicatrizes, ele traz marcas em nossas vidas. E eu destaco mais um ponto dessa doença espiritual para a nossa vida. Esse sintoma que traz, ele é contagiante. O pecado, ele contamina. Quanto mais você envolve com o pecado, ou com pessoas que te arrastam para o pecado, cada vez mais que você vai envolvendo, mais você vai se envolvendo com o pecado, e isso vai te contagiando, vai te contaminando, como diz o Salmo 1. Daqui a pouquinho você está andando no caminho dos pecadores, daqui você para, daqui a pouco você se assenta, daqui a pouco você se acomoda, quando você vai ver, você está ali praticando e fazendo as mesmas coisas que os escarnecedores, pecadores, por aqueles que zombam de Deus. O pecado, ele é contagiante. Se você deixar uma janelinha, abrir uma aspa ali na internet, no site, daqui a pouquinho uma janelinha que puxa para outra, daqui a pouquinho você está vendo, você está envolto em série de tantas outras coisas ruins diante dos seus olhos. São exemplos fáceis de nós compreendermos como é contagiante isso. Outra causa que traz é o mau cheiro. O pecado, ele é mau cheiroso, se eu posso dizer assim. O pecado, ele traz esse mau cheiro, fede as narinas de Deus. O pecado, ele nos afasta das pessoas porque nós incomodamos, sentimos-nos incomodados com a nossa vida, com as coisas que estão nos cercando, com as coisas que nos afastam de Deus, que nos impede de chegar no convívio das pessoas, abandonam família e tantas outras coisas, que somos influenciados por esse mau odor. Eu quero destacar aqui mais uma coisa também, que o pecado dessa lepra espiritual, essa doença, nos faz perder membros, porque ela ataca geralmente as extremidades do corpo, e ali você perde parte dos membros, sofre mutilações. Você vê filmes de épocas, pessoas como reis, pessoas importantes, autoridades, e que tiveram a sua vida arruinada, arrasada, por conta dessa doença, porque a pessoa, quando ela perde, em pontos anteriores que eu disse aqui sobre a insensibilidade, talvez ela passe pertinho de um objeto pérfuro cortante, ela passa a mão e ela corta, sangra, ela não sente, aquilo ali não causa dor, ela perde aquela sensibilidade, ela não sente, e tem coisas na vida que você vai perdendo. Eu vejo pessoas que o pecado tirou dela coisas importantes, perderam coisas importantes no meio do caminho, coisas significantes. Nós vimos pessoas que não só em questão familiar, conjugal, profissional, mas até mesmo chegou às nossas igrejas, em nossos púlpitos, pessoas que estão trocando o ministério, trocando a vida com Deus, uma vida de devoção a Deus, de adoração ao Senhor, de serviço a Deus, e virando e envolvendo com tantas coisas de fora, perdendo, abandonando, deixando para trás tudo, por conta de perder e ter esse pecado que te faz você perder coisas importantes da sua vida. Eu estou tratando de uma realidade, de um pecado, eu estou tratando de uma realidade, de uma doença espiritual, os seus sintomas
e os perigos e os problemas que trazem para a nossa vida. E hoje é tão complicado você hoje alertar as pessoas, pregar para as pessoas, dizer para as pessoas, porque estão pregando o evangelho tão fácil, o evangelho das estrelas, dos artistas, dos pregadores, estrelas no Brasil afora. Estão pregando um evangelho de acomodação, estão pregando um evangelho da terra, daqui, desse lugar, não de lá. A teologia da prosperidade entra massageando o nosso ego, trocando a mensagem por massagem, dizendo que é melhor estar aqui na terra. Tudo aquilo que o evangelho diz: não junteis tesouros aqui na terra, mas junteis no céu. Aqui a ferrugem pega, o ladrão mina, a traça, mas não é assim não. Mas aqui é o contrário. A teologia da prosperidade vem dizer que você não pode aceitar ter doença, que você não pode passar pela crise financeira, ficar desempregado, passar por problemas familiares, que você não pode ter problema de saúde, porque tem alguma coisa errada com você. E o evangelho de Cristo diz o contrário de tudo isso: no mundo tereis aflições, mas só que ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci, e nós poderemos vencer também. Estão pregando que das formas diversas para agradar a sua clientela, e não pregando para a igreja do Senhor, para ovelhas. Precisamos levantar mais homens de Deus que pregam o evangelho, que pregue o amor, que pregue a palavra de Deus, independente se vai agradar ouvidos, porque a verdadeira pregação do evangelho não é aquela que agrada ouvidos, mas aquela que rasga o coração. Eu sempre admirei, talvez a gente não possa concordar com todos os teólogos que a gente vê, mas um homem que eu destaco de uma forma tão grande, faleceu essa semana com seus 99 anos, o evangelista Billy Graham. Homem que pregou o evangelho, e muitas pessoas, aqueles que ouviram a mensagem, muitas pessoas decidiram por Cristo, que se entregaram a Cristo através desse instrumento, onde o Espírito Santo, a graça de Deus alcançou os corações, e essas pessoas vêm a Cristo. Estamos precisando de que Deus levante mais homens de Deus nesse país, mulheres de Deus, que venham pregar o evangelho, pregar o amor de Deus, pregar o evangelho como ele é para as pessoas, dizendo que elas correm o risco de estarem vivendo no pecado, de estarem vivendo envolvidas no pecado e abandonando Cristo, virando as costas para a palavra de Deus, porque esse é o nosso dever, é pregar a todo momento, em todo lugar, em tempo, fora de tempo, porque quem vai converter o coração das pessoas é o Espírito Santo, porque o ministério dele, como está lá em João capítulo 16, é esse, que ele convence o homem do seu mau caminho, do juízo, do pecado, e a nossa função como igreja é levar essa palavra, é ministrar essa palavra para o coração das pessoas. Eu estou começando com a matéria no seminário esse semestre, que é protestantismo brasileiro. E nós vamos ver na história do protestantismo brasileiro que homem como João Calvino, o grande reformador, ele envia para o Brasil missionários que deram a sua vida, que morreram pela causa do evangelho, para que hoje nós estivéssemos aqui nessa igreja reunindo, adorando o nome do Senhor Jesus. José Manuel da Conceição, primeiro pastor protestante brasileiro, ordenado no Brasil, um ex-padre que se converte e ele se torna o primeiro pastor, o pastor presbiteriano, que até comemora-se o dia do pastor presbiteriano por causa justamente da data desse homem que sofreu pelo evangelho, pregando o evangelho, anunciando para as pessoas. Um grande desbravador em toda essa nossa região sudeste do Brasil, e morreu por limitações físicas, por fraqueza, por perseguições, por fome, doença e tantos sofrimentos que teve. Eu quero te convidar a você não perder mais coisas importantes da sua vida. Estão dizendo aí fora e trazendo uma doutrinação secular, e nós temos o ensinamento bíblico para apresentar para as pessoas.
não aquilo que eles vão dizer pelas leis que aplicam aí fora. Não é ideologia de gênero, não é o que dizem, é o que ditam para nossas crianças, para nossa família, mas é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não podemos empurrar por conta das autoridades do Estado e do governo aquilo que é responsabilidade nossa como igreja, como os pais, como os filhos, como irmãos, como pessoas que temos a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para as pessoas e pregar contra o pecado. Isso não quer dizer que você tem que levantar guerra com as pessoas e nem tratá-las de forma desrespeitosa e com falta de amor. Pelo contrário, é demonstrar ainda mais amor por essas pessoas. E por fim, eu quero destacar, embora tenha outros sintomas, mas eu destaco esse último sintoma. E por fim, a lepra espiritual, ela leva à morte em vida. O problema, se você não cuidar, não tratar dessa lepra, que vai causando problemas, que começa com pequena mancha, causa insensibilidade, deixa marcas, é contagiante, causa mau cheiro, faz perder membros, mutilações que você sofre no corpo, e você vai morrendo em vida, porque o maior problema é esse, porque você não sente dores, porque você perde a sensibilidade. Ela pega a pele, coisa... embora tem toda a parte cutânea, mas também subcutânea, que pega as partes dos nervos, e você vai morrendo sem sentir a dor, sem sentir que está morrendo. Eu vejo até alguns seriados aí, que os jovens gostam muito, né? The Walking Dead, por exemplo, passam aí pelos canais a cabo, daqueles mortos-vivos, que são chamados de zumbis, que estão ali achando que está vivo, mas na verdade está morto. Mas você sabia que nos altos aí tem lendas, que no interior parece que de Minas Gerais, nos anos de 1800 alguma coisa, não sabemos os detalhes, mas você sabia que existia uma lenda que as pessoas que tinham lepras, elas tinham que contaminar no mínimo 7 pessoas para ela ser tirada, ser curada, tirar aquela maldição? Existe isso, existe essa lenda. Busca lá, pesquisa depois pelo Dr. Google aí que vocês vão ver. E aí teve um grupo que invadiu um município, uma cidade, e que começou a atacar pessoas, a morder, para contaminar as outras pessoas, que nem esse episódio desse filme de terror aí, desses zumbis que atacam as outras pessoas. Aí as pessoas revidaram com armas, com porretes, mataram algumas, outros fugiram. É impressionante, mas é uma coisa, uma lenda que se conta aí, nós não temos muita certeza do caso. Imagina bem as pessoas que estão vivendo, como o livro que citei, o ateísmo cristão, acham que querem viver como se Deus não existisse. As pessoas acham que estão vivas, mas na verdade estão mortas. Cuidado para que nós não entremos naquela categoria que Jesus disse: muitos daqueles dias me dirão, Senhor, Senhor, no teu nome profetizei, preguei, fiz sinais, maravilhas, e tal, e tal, e tal. Mas a resposta do Senhor é: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Nós devemos ter o cuidado para que essa morte não nos envolva dessa forma, que essa doença nos leve a essa morte e que perdemos a esperança. Mas ei, eu quero dizer para você aqui nessa noite, que nesse episódio desse homem, desse leproso, que quando ele avista Jesus, um certo homem coberto de lepra, ele estava todo tomado de lepra. Ao ver Jesus, a primeira atitude daquele homem é prostrar diante de Jesus. Ele prostrando-se, Lucas relata isso, com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, tu podes purificar-me. A primeira atitude de um doente é saber que ele tem uma doença para ser tratado e ser curado. Ele tem que entender que tem essa doença. Quando as pessoas que morrem calado por constrangimento, por vergonha, e não querem ir fazer um tratamento porque é constrangido, não quer falar com as pessoas.
Aquele homem, ele chega pertinho de Jesus e ele, eu acho interessante que a primeira atitude dele, tomado daquela doença, todo o seu corpo coberto, porque quem está dizendo aqui é um especialista, é Lucas, ele é médico, ele relata que aquele homem coberto de lepra aproxima de Jesus e prostra com o seu rosto em chão. E ele diz para Jesus assim: se tu quiseres. Ele reconhece Jesus com poder. Ele vê em Jesus a autoridade, ele vê em Jesus o poder de limpar aquela lepra da vida dele, ao contrário de pessoas que são arrogantes e prepotentes, como dizem e pregam por aí a teologia, a confissão positiva, por exemplo, que diz: eu determino, não aceito enfermidade. Bate no seu corpo, diz para ele: eu não aceito enfermidade. Conta um colega pastor que um dia estava na igreja e atrás de uma cortina, como assim um púlpito, e uma mulher estava ali brigando e falando alto, uma membro da igreja, e o pastor vai correndo para ver que confusão é aquela, ela brigando com alguém, determinando alguma coisa, que faz isso, faz aquilo, é agora. Ele correu: irmão, o que está acontecendo? Ela: o que você está falando? Com o que você está brigando? Ela disse: não, eu estou orando. O pastor: como? Eu estou orando, estou determinando aqui minha vitória, minha bênção, eu estou falando com Deus, é agora, é nesse momento, eu exijo, eu quero. Mas como assim? Eu vejo aqui o exemplo desse homem. Nós não estamos aqui para dar ordem a Deus, Ele não é nosso servo, nós é que somos servo dEle. E se Ele, com os hinos mais cristocêntricos que eu tenho visto dos últimos tempos aí, é daquele Delino Marçal, né? Se Deus é Deus, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. E esse homem diz assim: Senhor, se tu quiseres. Ele reconhece em Jesus a autoridade. Ei, eu quero dizer para mim, para você nessa noite: reconheça Cristo e adore a Ele, independente de qualquer circunstância. Pastor, você não conhece o que eu estou vivendo em casa, você não sabe o que eu estou passando, você está falando aí, como chamaram Paulo de tagarela lá em Atos dos Apóstolos, você está querendo tagarela, está falando coisas aí que você não conhece a minha vida, a minha história, o que eu estou vivendo. Depende, você está falando de vários sintomas do pecado, mas você não conhece a minha vida. Não, eu não preciso conhecer, mas tem um aqui nessa noite que sabe, conhece e te vê, e antes de você entrar por essa porta, Ele sabia exatamente o que você veio fazer aqui, até a oração que você faria e aquilo que você ouviria dele. Jesus, Ele está aqui nessa noite para ser adorado, porque nós estamos num culto, e o culto é prestado a uma divindade, e a divindade que nós adoramos nessa noite é Jesus, o Filho de Deus. E eu aqui observo por essa palavra, quando esse homem, ele chega diante de Jesus e prostra, adora com o rosto em terra e fala: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Lembra no início que eu falei? O leproso, ele tinha que ficar à distância, não podia chegar perto de ninguém. Mas olha o que Jesus faz, versículo 13: e ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Como assim? Não podia pela lei tocar no leproso, porque quem tocasse no leproso era imundo, era considerado como imundo, assim como outras leis que existiam. Quem tocasse num defunto, por exemplo, era também imundo. Não podia de maneira alguma isso acontecer, mas Jesus, ele estendendo a sua mão, além de estender a mão, olha, observe bem, nós estamos vivendo difíceis problemas na vida, nós estamos passando por dificuldades muito grandes, mas além de Jesus estender a mão, que já seria o suficiente para nossas vidas, porque vem aquele homem que diz para Jesus assim: Senhor, nem precisa entrar na minha casa, diz uma só palavra e eu tenho certeza que vai se cumprir lá. Mas Jesus, além de estender a mão, observar, dar atenção àquele homem, aquele leproso, aquele desprezível, aquele miserável, aquele discriminado, aquele humilhado homem, Jesus toca nele e Jesus diz: eu quero. Jesus, se tu quiseres, eu quero, seja limpo agora. E o Lucas relata como médico visão ocular, a testemunha ocular,
como profissional da área da saúde, ele observa e diz que no mesmo instante, a lepra desapareceu daquele homem que estava coberto de lepra. No mesmo instante, a lepra desapareceu e Jesus dá ordem para ele: vai e mostra ao sacerdote, como eu já expliquei anteriormente. E é interessante de tudo isso aqui, que o sumo sacerdote está aqui nessa noite, ele está em nós, ele habita em nossas vidas. Ele não está aqui na casa no sentido de que ele habita nas quatro paredes, mas é porque você veio aqui, por isso ele está aqui, porque ele habita em você, habita em mim, habita em nós, e ele quer tocar na minha vida e na sua vida, nas nossas vidas essa noite, e nos purificar de todo o pecado. Porque esse sumo sacerdote tipificava Cristo como uma espécie de intermediador, porque o sacerdote, ele ouvia do povo as suas lamúrias, as suas petições, e ele oferecia a Deus e representava o povo diante de Deus pelos seus pecados. Quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo, a separação do lugar santíssimo, o lugar santo, rasga aquele véu, e nós temos o livre acesso a Deus, o livre acesso ao Pai, por meio de Jesus Cristo. Esse sumo sacerdote, ele não podia chegar perto, mas ele tocou nesse leproso. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde você acha que não tem mais saída para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para aquela pessoa que você está orando para a conversão dela, aquela pessoa que você tanto ama, aquele amigo, aquela pessoa que você acha que não tem mais jeito, mais cura, mais libertação, porque esse leproso não era pura e simplesmente um problema físico externo, mas era um problema da alma que Jesus precisava tocar nele, curar dele, porque o próprio Jesus diz: de que adianta ganhar o mundo todo, a cura da AIDS, do câncer, ser rico e não ter a sua própria vida, não ganhar a sua própria vida, não ter a vida em Jesus Cristo, estar em Jesus Cristo, Jesus envolver e tocar em você. 1 de João capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andarmos à luz, como na luz Ele está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Eu quero te convidar nessa noite a entregar nas mãos do Senhor Jesus as suas causas, que de repente alguém já disse para você que não tem jeito, que não há mais saída, que não há mais solução. De repente alguém já te desanimou por diversas vezes, que não adianta você seguir a esse Deus. O que você vem fazer na igreja? Porque você é dos Bíblias, porque você está indo lá ouvindo o pastor, porque você medita nesse livro que é escrito por mão de homens. Pessoas tentaram te desanimar por diversas vezes e desbancar a sua fé no Cristo de Deus. Tentaram por alguns motivos a você jovem, a tentar tirar pela filosofia humana, pelo entendimento, pelos experts que tem por aí, né, nas universidades, nas faculdades, dizendo que são intelectuais, e surgem a cada dia esse tipo de pessoas querendo viver a parte de Deus. Talvez alguém tentar tirar a sua esperança, mas eu quero aqui hoje, no nome santo de Jesus, dizer para você que Jesus está aqui, Ele pode e Ele quer fazer milagres grandes na minha vida, na sua vida, e o maior deles é tocar na sua vida e tirar toda a impureza do pecado, toda a lepra do pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos causa inimizade com Deus, tudo aquilo que nos impede do convívio da igreja, das pessoas, da família, dos amigos, daqueles que nós tanto amamos, tanto queremos do nosso lado. Eu queria dizer para você, eu não sei a situação que você entrou, que hoje eu não tenho como entender o seu coração, porque eu não tenho aquilo que é um atributo incomunicável, que só Deus tem, que é a onisciência. Ele conhece o seu coração, aquilo que você veio aqui nessa noite. E o bom é que Jesus está aqui nesse lugar, para ouvir o seu coração, para ouvir o que você quer dizer para Ele.
Ah, pastor, mas ele sabe. É claro que ele sabe. Antes de o mundo ser o mundo, ele já sabia o que você quer falar com ele hoje, é claro. Mas eu volto a repetir, quando você ora, você mostra a sua dependência ao Senhor, você quebranta, e é uma das grandes coisas que nós temos que aprender hoje, é nos quebrantar diante de Deus. E eu queria convidar você a curvar a sua cabeça, a orar comigo nesse instante. Eu quero te convidar a você depositar aos pés do Senhor, como aquele homem fez. Ele prostrou diante do Senhor com seu rosto em terra e disse para o Senhor: se tu quiseres, tu podes fazer. Diga para Jesus agora: Senhor, eu sei que tu tens todos o poder, tu tens todo o poder nas mãos, tu podes operar esse milagre, tu pode fazer essa dádiva no coração daquele meu filho, daquele meu irmão, do meu pai, da minha mãe. Não desista, não pare de orar e pedir a Jesus, porque a obra que vai converter o coração dele é o Espírito Santo. Não desista disso. Eu queria te convidar a você orar, e nesses minutos de oração você depositar a sua confiança aos pés do Senhor. Diga para Ele agora, porque Ele te ama tanto. O médico dos médicos está aqui. Não é Lucas, não é o doutor fulano de tal, não é o melhor médico que tem nessa cidade. É Jesus, o médico dos médicos, que Ele pode curar muito além dessa enfermidade física, mas a enfermidade da alma. De tudo aquilo que você precisa, deposite aos pés dele. Confia no Senhor, ore a Ele nesse instante e vamos orar.